Olá! Começando mais um Conexão Mente-Corpo. Ao som dessa música que faz a nossa alma flutuar, pelo menos a minha. E hoje nós vamos falar de um tema instigante. Como todas as quartas-feiras a gente tem trazido aqui temas de reflexão das vicissitudes humanas. E nós vamos falar hoje sobre a autoestima e os defeitos de caráter, qual a relação. De antemão eu quero dizer que a autoestima ela é essencial para o ser humano. Ela é essencial e nós trabalhamos isso na terapia. Por que ela é essencial? Porque é aquele profundo sentimento de amor que é positivo. Profundo sentimento de amor a si próprio. É a aceitação incondicional de como você é. Aceitação dos seus limites, das suas potencialidades. E ela está diretamente ligada com a primeira infância, volto eu a falar aqui, porque ela pode ser adquirida ou não na infância, com os primeiros significativos, né? Com o pai e a mãe, aquelas pessoas que nos criaram, os valores que elas nos passaram, através dos exemplos do modelo que eles nos passaram. De alguma maneira, eles influenciam, nós assimilamos bons ou maus exemplos, né? E a autoestima quando você tem uma boa autoestima, você sabe administrar melhor as suas emoções. Olha que profundo que eu estou falando. As suas emoções e os seus instintos. Ela é fundamental. Então, quando não tem autoestima, quando a pessoa não tem uma autoestima, existe um buraco imenso na alma que nada consegue tapar. E aí ela vai criando estratégias de sobrevivência para ela, pelo menos, se perceber com um pouco de valor. Só que são deturpados, né? Ela vai trazendo, vamos dizer assim, e essas várias estratégias como mecanismo de defesa praticamente, para substituir esse vazio, ela vai trazendo, gera um hábito que gera defeitos de caráter. E ela não percebe, porque vira um hábito da própria psique dela. É incrível, né? O valor da autoestima. Então esse vazio existencial e por sobrevivência, ela vai criando mecanismos de compensação, estratégias de defesa, estratégia de sobrevivência. E ela não se percebe. De repente faz parte do seu próprio hábito, né? Vira um hábito para ela essa prática, para ser aceita ou para se impor. É um hábito logicamente ruim. E eu vou alavancar alguns defeitos de caráter que a ausência da autoestima possibilita a pessoa adquirir, para ser vista, para ser aceita. O primeiro que eu é contar vantagens. Contar vantagem, a pessoa conta uma vantagem, mas assim, descaradamente. Ela não percebe que ela está se enganando. Ela tenta convencer os outros das habilidades que ela tem, das coisas boas que ela conquistou, mas a gente sabe que quer contar vantagem.
É uma defesa. Mal sabe ela que é uma estratégia de sobrevivência, gente. Contar vantagem. Não tem essas pessoas que você conhece? Que só dela tudo é bom. Tudo é bom. Tudo. Ela não consegue sair de si mesma. De tanto que ela utilizou dessa estratégia, virou um hábito. Ela só conta a vantagem das coisas que ela conquistou, sabe? Ela exagera nas suas habilidades. É um contar vantagem com holofote desse eu. O outro defeito de caráter que desenvolve a ausência da autoestima é o perfeccionismo. O perfeccionismo, ela assim, na realidade, ela exige e pressiona os outros a ter essa perfeição. E aí o que acontece? Ela acaba se isolando, porque é enfadonho. Ela mesma fala, não, ninguém é igual a mim. Ela se isola. Porque ela fica nessa coisa de falhar, e acaba produzindo um pessimismo, acaba criando valores mentais que vão para baixo. O isolamento, o perfeccionismo, os muito aguçados, acabam se isolando as pessoas. E as pessoas também acabam se afastando, percebe? O outro defeito de caráter é o cinismo. O cinismo é assim, como ela não confia em ninguém, e nem nela, praticamente, ela finge que aceita, finge que... Então ela cria uma estratégia de cinismo. E vira um hábito isso. Ela não se dá conta. Um outro defeito de caráter que eu estou alavancando aqui é a timidez. A timidez tem assim, no fundo é o medo de se expor. É o medo, o que os outros vão pensar. Existe a pessoa que é mais introspectiva, que a outra é mais expansiva? Existe, mas estou falando de uma timidez que tem a base o medo de se expor, mas também trava qualquer iniciativa. Olha como sofre, gente. Uma pessoa que tem uma autoestima não tem timidez, percebe? Aonde que é o refolho de tudo, do mecanismo da psique. E aí a gente vai trazendo um outro defeito de caráter, fora a timidez, né, que acaba sendo, que é diferente daquilo que eu falei, né, da pessoa mais introspectiva, menos expansiva, né? Essa timidez é aquele medo de se expor com o que os outros vão pensar a meu respeito. Diretamente ligada com a baixa autoestima, né, porque a pessoa não tem uma autoestima satisfatória. Um outro defeito de caráter que a gente tem é aquela docilidade excessiva. Sabe aquela, ai, tá bom. Depois vira o olhinho, não tá nada bom. Ela é doce para todo mundo. Ela acaba mentindo para si mesma. Na docilidade excessiva, ela tem uma submissão mecânica. Ela é submissa, subserviente, automático. Ah, tá bom. Mas às vezes não é isso que ela quer ser. Não é isso que ela quer fazer, mas ela não sabe falar não. Por quê? Porque ela tem medo de não ser aceita. Diretamente ligada com a baixa autoestima. Certo? E nessa docilidade, até a voz, né? Ela tem que ser bonzinho. Na cabeça dela, criou essas estratégias de sobrevivência que precisa ser bonzinho para ser aceita. Então, até na voz... Oi, oi. Não consegue expor teu sentimento, não consegue pôr as emoções verdadeiras, né? Uma outra estratégia de sobrevivência que a ausência da autoestima provoca é o extremismo. São os dois 880, né? A pessoa pensa assim: se não é isso, é isso. Se eu não ganho, eu sou perdedor. Se eu não sou vencedor, eu sou perdedor. Não tem meio termo. Gera um conflito, gera uma monoideia, né? As pessoas extremistas, na realidade, ela é muito crítica. E ela é tão crítica, os dois extremos, tudo.
Ou ela é crítica ou ela é submissa. Um outro parâmetro que eu trago para reflexão é o orgulho, né? O orgulho é aquilo que é o sentimento de onipotência. O sentimento de onipotência e de vaidade, né? Logicamente, de colocar acima dos outros, como se os outros não pudessem ser tão bom quanto você. Então, a questão do orgulho. E aí esse orgulho produz fofoca, porque quer rebaixar o outro para você estar se destacando. Maledicência, teimosia, discórdia, também provoca isolamento. As pessoas se isolam mesmo, né? Não querem muita convivência com uma pessoa orgulhosa. Só o dela é melhor, só ela é boa. Chato pra caramba conviver com gente assim, não é? Um outro que eu trago, que eu alavanco aqui, é o egocentrismo. O mundo gira em torno dessa pessoa. Ela não tem nenhuma consideração pelas necessidades e as faltas dos outros. Só a dela. Ela compete com você. A pessoa é egocêntrica, o dela tudo é melhor. Ou pior, às vezes a pessoa é tão egocêntrica que ela compete até a doença, né? Eu até comentei isso dos abomináveis, né? Quando eu falei na comunicação não violenta. O meu é pior. O meu melhor é pior. O meu pior é melhor, que é o abominável, né? Então, são algumas estratégias de sobrevivência que a pessoa tem porque não tem a autoestima e ela não percebe isso. E vai moldando o seu caráter, percebe? Que é um defeito de caráter, porque na essência ela é frágil. Um outro sentimento que eu alavanco aqui é o medo. O medo por si, a gente já até fez uma live sobre isso. Ele é importante porque nos traz a sobrevivência, nos dá, nos protege, né? Mas eu tô falando daquele medo excessivo que nos paralisa, que não faz a gente ir para lugar nenhum, que fica com medo de tudo, né? Que não confia nem um pouco em si. Né? Esse é terrível e precisamos mexer nisso, né? Um outro é a justificação. Tem pessoas que ficam se justificando, sabe? E às vezes inventa essa justificativa só para ficar bem na fita, cria história, fica justificando, dá desculpa, pretexto, e às vezes nem é tão sincero assim, fica inventando. Ela cria na mente dela aquela realidade que não é verdadeira. E ela dá uma desculpa, mente descaradamente. E ela acha normal. Por quê? Porque ela quer ser aceita. Estão se identificando? Acho que todos nós temos um pouquinho desses, né? Essa aqui é a verdade. Que ninguém é perfeito nesse planeta. Depois tem uma outra que é a desonestidade. A desonestidade é semelhante à justificativa, só que assim, ela distorce os fatos. Ela é desonesta em relação aos fatos. Ela distorce totalmente os fatos dentro da visão dela, né? A justificativa, ela fica justificando os comportamentos inadequados dela para ser aceita. Na desonestidade, ela inventa, ela distorce os fatos da maneira que ela acha que é. E convence as pessoas, e convence a si mesmo. No fundo, ela nem percebe que ela distorce. Pois tem a malandragem. A malandragem também é uma forma de desonestidade, porque ela tenta, sabe o quê? Ela tenta persuadir, né? A malandragem, ela quer ganhar a aprovação de uma maneira que o outro, de uma maneira de manipular a situação, né? Então ela tenta ganhar o perdão do outro ela fica na malandragem, né?
sabe? E prometendo que vai mudar e não vai mudar. Geralmente os comportamentos tóxicos têm isso, um pouco disso, né? Promete 1000 coisas e no fundo é só para ficar bem na fita e manter os seus desejos. Depois um outro que eu alavanquei é o ressentimento. O ressentimento, no fundo é aquilo, né? O veneno que você toma para matar o outro, mas se prejudica você mesmo. Tem muito a ver com o melindre que a gente vai falar mais pra frente, mas o ressentimento, você fica ruminando uma raiva dentro de si, de algo que aconteceu, e não elabora com maturidade, com realidade, com dados de realidade, fica remoendo. Isso faz mal para tua, não só a saúde psíquica, como a saúde do físico, do corpo, das células, né? Fica remoendo, e aqui assim chega até ranger os dentes. É o ressentimento. Pois tem a intolerância. A intolerância é você achar que o outro tem que ter a mesma opinião que você, e aí ele é intolerante em assuntos de política, em assuntos de religião, em qualquer outro assunto. Sabe, uma pessoa que o ponto de vista dela é o que deve prevalecer. Depois nós temos, além da intolerância, a impaciência. A impaciência é com tudo, com os mínimos detalhes, né? Compete até com os problemas. Os delas são bem piores que qualquer outro. É verdade. Aqueles que ficam competindo, né? É verdade, compete com os problemas. É bem isso mesmo. Então, a gente trabalha com as questões a base de você não ter uma autoestima salutar, você vai criando estratégia de sobrevivência para abarcar aquele vazio existencial, para você ser aceito, para você, sabe, ter pelo menos sobreviver nesse mundo fenomênico. É disso que a gente está falando. E aí, um dos defeitos de caráter que a gente trouxe aqui, que é a impaciência, a pessoa tem uma má vontade de lidar com as opiniões diversas da dele. Ela é intolerante, ela é impaciente, né? Gozado com qualquer tipo de contrariedade, ela é impaciente. Ou porque pegou fila, ou porque está com trânsito, ou porque choveu, ou porque está calor, ou porque ela é impaciente, né? Ela por pouca coisa ela fica nervosa. Olha só a falta da autoestima que provoca no ser humano. O outro é a procrastinação, que eu já até fiz uma live só disso. Procrastinação é empurrar com a barriga, depois eu faço, coisas que é importante fazer e você procrastina ou deixa para a última hora. Tudo isso, pessoas, são referente a essa maneira psíquica de sobreviver, né? Depois tem a autopiedade. A autopiedade também é aquela coisa assim, nossa, ô mundo, ô cruel, sabe? Autocomiseração, ela fica se achando que ela é a mais infeliz de todos. Não olha um palmo na frente do nariz, não vê as benesses que a vida lhe dá. Né? Autopiedade, tudo acontece comigo, só acontece comigo, por que eu sou assim? É terrível isso, né? Não tem gratidão em nada, né? A pessoa que tem autopiedade, ela se acha a pessoa mais infeliz do mundo. E um outro tópico que a gente trabalha, que eu trouxe para falar, é sobre o melindre. O melindre, né, tá ali, né, com aquele do ressentimento, né? Acho que é a prima gêmea do ressentimento. A pessoa fica melindrada. Ela, na realidade, ela fica na criança. Ela não assume a responsabilidade pelas coisas que acontecem com maturidade. Não, ela fica dodóizinho e fica, sabe, no melindre, ela fica emburrado, ela fica chateado. Parece aquelas crianças que tá todo de mal. Tá cheio de adulto assim, gente, que fica melindrado, não pode falar nada, tira pelo em ovo, sabe? É dodóizinho.
é muito difícil porque é sofrido, né? Uma outra característica que traz é a raiva. E aí, tanto a raiva, a ira, o ódio, a ira, a gente já entra aí nos 7 pecados capitais, né? Que a ira é um deles. No fundo, é uma agressividade que produz uma certa, uma maneira de punir, né? Ela produz uma agressividade, produz assim uma vontade de atacar o outro para punir. A gente está falando agora dos 7 pecados capitais que eu citei, né? 7 pecados capitais, a essência dele, inicialmente a tristeza era 8. Tiraram a tristeza. Foi 200, quase 300 anos depois de Cristo, né? Tinham 8 pecados capitais. Não é bíblico, mas tinha essa lista no monge cristão que eles encontraram. Depois teve o Papa Gregório, que tirou a vaidade. Na realidade, tirou a tristeza, já tinha tirado a tristeza, mas colocou a vaidade, tirou a vaidade e colocou a luxúria. Uma coisa assim. E depois o Tomás de Aquino, em 1200 e poucos depois de Cristo, refez essa lista e hoje a gente segue essas 7 pecados capitais, tem até o nome de um livro, de um filme maravilhoso. E ele vai falar, né, quais são os 7 pecados capitais, que também o bojo é a baixa autoestima. A gente fala assim da soberba, que é classificado como a pior dos pecados capitais. O que é a soberba? É o outro achar que é melhor. Você acredita que o outro, né? Soberba, ela pode ser definida isso, né? Um orgulho excessivo. E esse orgulho excessivo, assim, é uma tendência de considerar que ele é melhor em tudo, né? A gente falou do orgulho, mas a soberba, ele não tem olhos para o outro. Ele é o bambambam em todos os aspectos da vida. Terrível, né? No fundo, é um mecanismo de defesa que ele usa para estar nesse mundo. E virou um hábito. O refolho da alma dele virou um hábito. Né? O pior dos pecados alavancado é a soberba. Depois da soberba, né, a gente tem da avareza. Uma pessoa avara, ela é uma necessidade de acumular bens materiais, até emocionais, é uma incapacidade de se doar para o outro. Essa é triste também, né? É um apego excessivo também aos bens materiais, ao dinheiro, né? Então a pessoa é avara, né? Ela é o oposto da generosidade, vamos dizer assim, né? Por que é importante a gente falar de tudo isso? Para a gente refletir. Como é que a gente está sobre isso? O domínio desses sentimentos, dessas atitudes, né? Dessas ações conosco. Né? E depois a gente tem a inveja. A inveja, gente, é tão louca, assim, ela se sente mal com o bem-estar do outro. Ela deseja o que o outro tem. A inveja. Ela tem uma tristeza pelo bem-estar do outro. Você acredita? A pessoa inveja. Ela acha que... E ela deseja o que o outro tem, o que o outro conseguiu, né? Às vezes até por exemplo, a espiritualidade que uma pessoa adquiriu, não é nem bem material, é uma posição espiritual. Ela não consegue ficar feliz com os ganhos dos outros. É uma pessoa que tem ali no bojo isso, né? A inveja é muito triste. É das vicissitudes humanas, né? Depois a gente tem a gula. A gula aqui, ela é o desejo de comer exacerbado para preencher aquele vazio. Olha, é aquele vazio inicial que eu falei, vazio da alma. Né? Essa condição da gula está muito ligada de perder o controle mesmo da relação com o próprio corpo, com o próprio desejo,
muito triste isso, né? E depois nós temos a luxúria. A luxúria, no fundo, ela não tem nada a ver com luxo, né, de joias, não. Ela tem a ver com os desejos sexuais, sabe? Com a libertinagem, com a lascívia. Ela é o pecado, né, em relação aos 7 pecados capitais, é associado aos desejos sexuais descontrolados. E isso é muito forte, é tão forte que nos anais da psiquiatria existem as parafilias, que veio desse enfadonho, né? 7 pecados capitais, que é a luxúria. Então, na parafilia, na psiquiatria, as pessoas que têm esse descontrole sexual, né, é uma falta de controle, né? A gente pensa no senso comum, acha que luxúria tem a ver com luxo. Não, tem a ver com esse desejo sexual desenfreado, tá? E o último, né, que é a preguiça, dos 7 pecados capitais, a preguiça, gente. Tem hora que você precisa, né, descansar. Mas essa preguiça que falta é a falta de vontade ou falta de interesse em qualquer coisa que impacta a pessoa, que a pessoa não constrói nada. A pessoa se entrega à preguiça, né? Isso é terrível, né? Então, tudo isso que a gente traz aqui é para refletir, né? Podemos ter um ou outro, mas assim, trazer para a consciência. Porque no fundo, quando a gente faz todo esse defeitos de caráter, que é o nome que o Se utiliza, é o inventário moral, que inclusive o pessoal do grupo do AA utiliza nessa literatura, no 4º passo, para você fazer um inventário moral de vocês. Então, por isso que é um verdadeiro tratado psicológico, porque quem quer melhorar como ser humano tem que trabalhar essas feridas narcísicas aqui, iniciais, né, da baixa autoestima. Porque a falta da autoestima que faz você criar esses mecanismos, essas normativas de sobrevivência desse mundo, ser e estar aqui nesse mundo. É o psiquismo, né? E como combater isso, né? Como de se desenvolver? Hoje me perguntaram, Marisa, como é que a gente coloca compaixão para o outro? Gente, isso é a maturidade de cada um, né? Tem gente, eu conheço pessoas que têm compaixão, jovens, e tem pessoas que são idosos e não vão desenvolver. Isso é de cada um. Sabe, acho que da trajetória de cada um. Mas a gente tem que falar sobre isso para as pessoas terem insights, serem tocados, né? Porque o mundo está muito competitivo, né? Está muito competitivo. Em vez tem uma empresa grande que, em vez de colocar o termo venha fazer parte desse time, da nossa equipe, que tem mais a ver com jogos, com competição, está utilizando, vamos desenvolver a compaixão, o partilhar junto. Então, como é que a gente mexe nesses defeitos de caráter desenvolvendo, né? Sim, seria colocar-se no lugar do outro. É muito mais, viu, Miriam? Ela está falando, compaixão seria se colocar no lugar do outro. Isso é empatia. A compaixão é o amor em movimento, né? A diferença legal de se perguntar é assim, sabe aquela cena que tem a pessoa goando, né, e pedindo, né? Eu tô vendo goando uma planta e aí a pessoa fica pedindo para que caia chuva. A compaixão, a pessoa vai lá e coloca a água no pote, vai lá e goa a água. É o amor em movimento, percebe? Então a compaixão é muito mais do que a empatia, né? Ela faz algo a mais. E a gente precisa desenvolver a compaixão pelas pessoas, né? Entre as pessoas, né? Então, de que maneira? A gente trabalhando o quê? Primeiro, eu alavanco aqui algumas que são essenciais para desenvolver a contrapartida de tudo isso que a gente falou aqui. Primeiro é a fé. A fé, nem que se for na tua centelha divina,
Você está aí, ó, no ânimos, né? O ânimos que te anima. Desenvolver essa fé, não precisa ser a fé, mas a fé em algo a mais, em algo superior, né? Que você possa, sabe, no desespero ou na alegria, na dor ou no amor, você levar e falar, puxa, tô aqui. A fé é fundamental, a esperança, né? A esperança sempre de achar que pode melhorar mais, né? Ela, na realidade, a esperança, ela é derivada da fé, né? Outra coisa que a gente precisa desenvolver em contrapartida de tudo isso é a alegria. A alegria, ela é o que anima a vida, né? É o humor mais qualificado, você tá alegre, né? A alegria, a gratidão, a cortesia, a generosidade. Tudo isso destravam os defeitos de caráter por conta da baixa autoestima, percebe? A gente tem que desenvolver a tolerância, a paciência, os antagônicos daqui, né? Os antagonistas de todos esses defeitos, né? Então, por exemplo, o orgulho, a humildade, né? A cautela no falar, trabalhar a CNV, a comunicação não violenta, que a gente tem falado aqui, sabe? Buscar a humildade, a ordem, a responsabilidade, o equilíbrio. Por que é importante buscar o equilíbrio, né? O meio termo, né? E não os extremos, o meio termo. Pra gente ter uma vida melhor, né, gente? E eu tô sempre batendo nessa mesma tecla, a gente não pode perder a humanidade. Acredito que a esperança é o alimento eterno da confiança. Sim, não tenho dúvida. A esperança a confiança. Então, e quem tem esperança, quem tem confiança, quem tem uma autoestima boa, percebe? Quem tem baixa autoestima não vai conseguir acessar esses valores. Mas, Marisa, como é que eu desenvolvo a minha autoestima se eu fui prejudicada ali, eu cresci num ambiente hostil, ninguém me amou, não teve afeto, teve rejeição? Por exemplo, é possível sim, né? Na terapia a gente trabalha exatamente isso, as habilidades, por isso tem que ter humildade para reconhecer teus potenciais. Você é um sobrevivente, cara, né? Se você cresceu num ambiente hostil, você é um sobrevivente. Olha, só daí você consegue, sabe, fazer uma mudança na sua vida. E ninguém muda ninguém, você muda a si mesmo, basta você trazer para a consciência, percebe? Isso que eu acho que é a base de tudo isso que a gente tem falado aqui, né? Trazer para a consciência para a gente proporcionar mudança, né? Puxa o breque, vê com quem você está afetando, né? Que tipo de afeto é esse que se você está sendo intransigente ou se você está sendo cordial? Todos nós sabemos no nosso bojo o que é bom e o que é mal. Sabe, igual os dois animaizinhos, qual que você está alimentando? O selvagem ou aquele domesticado? Só faz bem para você. Você buscar um equilíbrio interno só faz bem para tua saúde, né? Para as relações interpessoais, para o teu equilíbrio. Então, chega uma hora na vida da gente que a gente não quer mais, sabe, muitos confrontos. A gente quer uma equidade, a gente quer tranquilidade, a gente quer paz. É isso, meus amores. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Quem entrou no finalzinho, a live vai ficar gravada. Tô colocando também lá no canal YouTube. Compartilhe aí com teus amigos, pra gente poder sempre colocar esses temas no universo aí, que eu acho que pode dar resultados positivos. Ó, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa.